Doutor Lordelo, o Gugu foi acidente? Que áudio é esse que coloca um fim ao mistério? O Gugu, você sabe que na televisão eu tive 2 faltas que eu não conheci pessoalmente. Eu conheci todo mundo da TV brasileira. Eu só não conheci o Gugu e o Silvio Santos. Nossa. Porque o Gugu, os programas dele eram de entretenimento. E o Silvio Santos é uma pessoa que você só tinha possibilidade de vê-lo no programa. Porque o Silvio não ia em lugar nenhum, ele não ia no restaurante, ele não ia. E, na verdade, nos últimos anos ele morou nos Estados Unidos, em Orlando. Então, pouca gente teve assim. Mas tudo bem. Mas, o Gugu, quando morreu, eu estava na Sônia Abrão, a gente fez toda a cobertura. E o que aconteceu? Morre uma personalidade como ele, que teria caído do sótão, porque as casas dos Estados Unidos não é como as nossas, que é toda alvenaria. Uhum. Lá é um trabalho que eles têm muito mais inteligente, porque a casa é construída mais rápida, é demolida mais rápida, e lá eles têm todo o material que é... Madeira, né? Madeiria, é um material deles lá. Uhum. E o que aconteceu? O Gugu chegou de uma viagem da Ásia, que ele foi ver negócios lá, e deu um problema no ar-condicionado. E ele foi dar uma olhada no sótão. E ele não tinha noção que a casa era nova. E ele pisou e caiu. E quando ele cai, é aqueles azares, ele bateu a cabeça na quina. Mas aí o que aconteceu? O Rafael Ilha, que por sinal é meu amigo, gosto muito dele, principalmente porque o Rafael teve mais de 40 internações, venceu. A Sônia gosta muito dele e eu gosto dele. Pela vida dele, ele foi vítima das drogas e não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele casou, tá bem casado, teve filho, ele já tinha um filho. Bom, mas o Rafael, ele deu o que eu chamo de achismo. O que é o achismo? É aquela conversa de boteco. Eu acho que... eu acho. Eu sempre digo, se você vai fazer concurso, não é eu acho, você tem que ter certeza. É isso aí. Mesma coisa, delegado de polícia. O que o senhor vai decidir? Não, eu acho. Não, você não acha. Eu quando eu não sei, eu não faço eu não sou achólogo. Isso. O Rafael, ele é artista. E ele deu depoimento do acho. É aquele que fez a Fazenda? Que ganhou, né? Ganhou. Eu acho. E aí eu fui no Snyder. E o Snyder até entrevistou ele por minha orientação. Eu passei o telefone do Rafael. Show. O Rafael é divertido. E ele fala. Bom, e aí ele foi lá e contou essa história no Snyder. Que é o achismo dele, né? E eu peguei, eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu não tinha me aprofundado. E eu liguei para um cara praticamente da família. Antes de ir no Snyder, eu liguei para ele. Ele não atendeu. E eu peguei e mandei um áudio para ele. Falei, meu amigo, eu tô indo lá no Snyder. E eles vão me perguntar do Rafael, porque o Rafael falou isso. Lordelo, eu vou te contar. E ele me contou. Um áudio demorado. O que aconteceu? Ele não estava lá, mas ele é assim, com os filhos, com a esposa. Uhum. Ele sabe. E ele foi para lá. Né? E ele contou algo que ninguém tinha falado. Porque o que acontece? Todo mundo que está me assistindo agora, talvez você tenha a seguinte lembrança. Não, o Gugu subiu no sótão para ver o ar-condicionado e aí ele pisou e caiu. Aí ele me explicou. Falou, Lordelo, o Gugu tinha comprado uma mansão lá, mas ele tinha comprado agora, ele mal conhecia a casa. O quarto dele era um quarto grande. Aí tinha o closet. Nossa. E tinha uma porta que dava para o sótão, porque lá não é o sótão como o nosso, que você sobe. Uhum. Não é. Ele falou, é uma porta, como se fosse uma porta qualquer, que na realidade é um local onde foi colocado o
o aparelho de ar-condicionado. Então, ele abriu a porta como se fosse uma porta qualquer, por não conhecer essa metodologia americana. Então, ele abre a porta, só que não tinha luz, ele não sabia onde apertar a luz. Então, ele entrou procurando, inicialmente, o interruptor. Nossa. E nisso, Que azar. ele pisa lá nesse material e ele cai. Que azar, cara. Então ele falou, Lordello, o achismo do Rafael é achismo. A verdade... Aí eu fui lá no Snyder e contei. E a verdade, né? Aí realmente é o chamado acidente doméstico, que no Brasil muita gente morre, como morreu Aguinaldo Raiol, como morreu o cantor Naim.